Nesse vídeo você vai entender por que a autora feriu e fechou a boca de Iguro Obanai com uma atadura, por que a cobra dele é branca e se chama Kaburamaru, por que o haori dele é listrado e tem mangas compridas a ponto de esconder os braços. A resposta está na história e lendas do Japão. Minasan, yokoso! Cíntia desu! Bem-vindos ao canal Jeito Japa! Iguro Obanai é o Hashira das serpentes, e parece que a autora Koyoharu Gotoge se inspirou em grandes personagens da história e lendas japonesas para criar esse personagem. Primeiro, vamos entender o significado dos kanjis no nome de Iguro Obanai. O I é um kanji que não tem um significado específico, ele é o mesmo kanji do I de Inosuke. Se quiser entender melhor sobre esse kanji, vale dar uma conferida no primeiro vídeo dessa série de Kimetsu no Yaiba, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Kuro é uma forma de se ler o kanji de Kuro, que significa a cor preta, mas também significa ameaçador, escuro e maligno. Representa muito a imagem de Iguro quando vê o Tanjiro e morre de ciúmes da amizade dele com a Kanroji. O kanji O é um kanji que representa vários grãos de areia e tem o significado de pequeno ou raridade. O kanji Ba vem de Basho, que significa um tipo de bananeira. Também é tipo o nome artístico de um dos maiores poetas do Japão, Matsuo Basho. Na verdade, Basho, o poeta, teve outros nomes artísticos antes de Basho, mas escolheu esse nome depois que ganhou uma muda da planta Basho de um discípulo, e ela cresceu tanto que o poeta ficou fascinado e escolheu o nome da planta como seu nome de poeta, tipo nome artístico nos dias atuais. O kanji Nai significa dentro, um interior fechado, dentro de um certo lugar que não é aberto para todos, tipo o lar, família, dentro da casa, o que combina muito com o passado triste de Obanai, que ficou preso dentro de sua casa quando criança até ser salvo. Atualmente, aproximadamente 140 pessoas possuem o sobrenome Iguro no Japão, mas sua origem é desconhecida. A considerar que a autora de Kimetsu no Yaiba possui um nível altíssimo de conhecimento em literatura e história japonesa, fica óbvio que ela se inspirou no poeta, e a autora deixou pistas que ligam o nosso personagem Obanai não apenas a Basho, mas a outros personagens da história do Japão. Uma das pistas é o kanji Ba em Obanai, que é o mesmo Ba de Matsuo Basho. Basho é conhecido mundialmente como o mestre da poesia haiku. Sua obra mais famosa é o seu diário de viagem Oku no Hosomichi, que foi traduzido como Estrada Estreita para o Norte Profundo. Nesse diário, ele descreve sua jornada na região de Tohoku, passando por Hokuriku até Ogaki, acompanhado por seu discípulo Kawai Sora. Basho nasceu em uma data desconhecida em 1644 na província de Iga. O kanji de Iga é o mesmo kanji de Iguro. Mais uma pista revelada. Na sua jornada, a sua estadia mais longa durou 14 dias, de 3 a 16 de abril, durante o período Edo, em 1689, na cidade de Kurobane, que era uma cidade localizada no nordeste da província de Tochigi. Eu disse que era uma cidade porque em 1º de outubro de 2005, a cidade foi abolida e incorporada à cidade de Otawara. Lá, ele escreveu muitos poemas haiku, por isso a área é às vezes chamada de Vila de Basho. O kanji de Kuro, no sobrenome de Iguro, é o mesmo Kuro da cidade de Kurobane. Outra pista desvendada. Um samurai dessa mesma área de Kurobane, atual Otawara, que é muito famoso nos contos dos Reiki, é Nasu no Yoichi. O conto dos Reiki é uma história que descreve a ascensão e queda do clã Taira. Nasu no Yoichi parece ter inspirado parte do nosso personagem Iguro. Nasu no Yoichi serviu ao primeiro shogun do shogunato Kamakura, Minamoto no Yoritomo, como um Gokenin, vassalo do shogunato. Ele é conhecido como mestre arqueiro. Dizem que Nasu no Yoichi treinava tanto suas habilidades de arco e flecha que os seus braços tinham comprimentos diferentes, sendo famoso pela lenda de ter acertado com sucesso um leque com uma flecha pito durante a Batalha de Yashima, que é apenas uma de uma série de batalhas chamadas Guerra Genpei. Nessa batalha de Yashima, Nasu no Yoichi pertencia ao exército liderado por Minamoto no Yoshitsune, o irmão mais novo do shogun Minamoto no Yoritomo. Após a batalha de Ichinotani, quando Minamoto no Yoshitsune soube que as forças Taira, que era do clã inimigo, haviam recuado para Yashima,
ele se alinhou às marinhas de Kumano e Mizuno e encurralou as forças Taira pela retaguarda. Pegos de surpresa, o assustado exército Taira recuou rapidamente em seus barcos e tentou escapar, mas logo perceberam que o exército Genji estava em menor número. As forças Taira, então, retornaram seus navios, se aproximando da costa, atacando pelo mar com arcos e flechas. Foi uma batalha feroz e quando o sol estava se pondo, uma trégua temporária foi declarada. Entretanto, nessa hora, as forças Taira tomaram uma atitude que ficou conhecida até os dias atuais como a queda do leque. O exército Taira mandou um pequeno barco carregando uma linda mulher e se colocando à frente dos navios do clã Taira. A mulher então prendeu um leque na ponta de um mastro, ergueu em alto mar, acenou para as tropas Genji na praia, dizendo: "Se forem capazes, tentem abater esse leque." Isso foi visto como uma provocação das forças Taira. Mesmo durante uma trégua, seria uma questão de honra samurai não responder a essa provocação. Mas, se eles respondessem a essa provocação e falhassem, isso seria muito vergonhoso e teria um impacto negativo na moral dos soldados. Minamoto no Yoshitsune escolheu Nasu no Yoichi entre seus talentosos arqueiros para um importante papel. Nasu no Yoichi, com seu arco e flecha em mãos, montou em seu amado cavalo e entrou no mar, avançando cerca de 10 metros. Naquela época, Yoichi tinha apenas 20 anos. Em O Conto dos Reiki, essa passagem é descrita mais ou menos da seguinte forma. Eram cerca de 6 da tarde do dia 18 de fevereiro. Os ventos gelados do norte sopravam com força e as altas ondas quebravam contra a costa. O barco com o alvo em leque balançava para cima e para baixo. O clã Taira tinha seus navios alinhados no oceano, enquanto em terra os Genji observavam com suas rédeas alinhadas. Yoichi fechou os olhos e orou para o deus Hachiman. Namo Hachiman Dai Bosatsu. Por favor, deixe-me acertar no centro daquele leque. Se eu errar, cortarei meu arco, me matarei e nunca mais enfrentarei ninguém. Se for do seu desejo que retornemos vitoriosos à nossa terra natal, por favor, não permita que essa flecha erre. Ele abriu os olhos e percebeu que o vento havia diminuído um pouco, tornando mais fácil acertar o leque. Yoichi pegou sua flecha-pito, encaixou em seu arco, puxou ao máximo e lançou. Embora seja chamado de pequeno soldado, ele tem 12 flechas e um arco poderoso. A flecha-pito foi disparada com precisão em direção ao leque, que estava de 70 a 80 metros de distância, atingindo apenas a 1 polegada do centro dele com um longo rugido que reverberou por toda a baía. A flecha-pito caiu no mar e o leque rodopiou para cima, foi agitado 1 ou 2 vezes pela brisa da primavera e deitou no mar. Como mencionado nas orações dele em O Conto dos Reiki, Nasu no Yoichi estava preparado para cometer seppuku imediatamente se falhasse. Não apenas os soldados Genji, mas também os soldados Taira ficaram impressionados com a habilidade e coragem de Nasu no Yoichi e o elogiaram dizendo: mesmo sendo nosso inimigo, ele é realmente impressionante. As forças Taira costumavam provocar seus oponentes dessa forma com os alvos em leque em campos de batalha. O leque simbolizava elegância, pois era usado pelos aristocratas para cobrir a boca ao rir, e era dado como presente àqueles em posição inferior com quem tinham relacionamentos próximos. O resultado da batalha não era decidido pelo alvo em leque. O clã Taira demonstrava sua elegância realizando essa espécie de entretenimento com os alvos em leque durante as tréguas, visto como uma espécie de adivinhação da batalha. A lenda da queda do leque de Nasu no Yoichi é famosa até hoje, sendo considerada decisiva para a queda do clã Taira. Quando Nasu no Yoichi acertou o alvo em leque, os exércitos Genji subitamente assumiram o poder, deixando o clã Taira furioso, o que os fez retomar a batalha, mas foram derrotados. E posteriormente, o clã Taira foi derrotado também na batalha de Dan-no-ura e finalmente destruído. Como recompensa por atingir o alvo em leque, Yoichi recebeu a posição de chefe sucessor do clã Nasu do shogun Minamoto no Yoritomo, bem como mansões dentro de 5 países como seu território. Detalhe, tá gente, eu estou descrevendo como países porque antigamente o Japão não era um país unificado, tá? Continuando, em 1187, Yoichi perdoou seus 9 irmãos mais velhos, que anteriormente eram aliados do clã Taira,
e dividiu várias de suas áreas de Nasu e distribuiu entre seus irmãos. Depois disso, Nasu no Yoichi se tornou monge e foi para Kyoto, onde passou o resto de sua vida em paz. Faleceu em 1189 ou 90 em Fushimi, onde um templo foi construído em homenagem a ele. Seu túmulo ainda está localizado no templo Sokujo-in hoje, e muitas pessoas vão rezar clamando por suas bênçãos. A cena da queda do leque foi reproduzida em várias obras de artes e em anime também, como o dos estúdios Ghibli, em Ponpoko. A cena começa com a celebração de 999 anos do tanuki mais velho, Tazaburo, o tanuki careca, e Shokichi pedindo: "Por favor, eu gostaria de ver Nasu no Yoichi que eu vi na minha juventude." O tanuki careca se transforma instantaneamente no jovem e corajoso Nasu no Yoichi, e a queda do leque da Batalha de Yashima é retratada. No anime Drifters, Nasu no Yoichi é um dos personagens principais. Tá, mas o que isso tem a ver com Obanai? Uma das primeiras características é a estatura. Nasu no Yoichi tinha uma estatura baixa, como descrito nos contos dos Reiki. Assim como Obanai, e como eu falei no começo do vídeo, o kanji O de Obanai tem o significado de pequeno ou raridade. Ambos se encaixam ao personagem de Nasu no Yoichi, pequeno e tão talentoso que pode ser considerado uma raridade. Na área de Kurobane, atual Otawara, há o Santuário Nasu, designado como uma importante propriedade cultural nacional em 2014 e como um local cênico da obra do poeta Matsuo Basho, Oku no Hosomichi, Estrada Estreita para o Norte Profundo. O santuário era então profundamente reverenciado pelo clã Nasu. Os tesouros do santuário incluem uma espada, que diz ter sido doada por Nasu no Yoichi, e um portão da torre que acredita-se ter sido construído em 1642. O santuário também é famoso por seus eventos de Eidai Kagura, Dança do Leão, e Yabusame, arco e flecha a cavalo, que são dedicados nos festivais anuais de primavera e outono. Disse que o próprio senhor Nasu no Yoichi visitou o santuário e assistiu à dança e apresentação de Yabusame no festival anual em 15 de setembro. O aniversário do nosso personagem Obanai é 15 de setembro. Outra pista desvendada. Esse festival anual é particularmente solene e dizem também que foi para esse santuário que Nasu no Yoichi recitou suas preces, Namu Hachiman Dai Bosatsu, antes de atirar a flecha na cena da queda do leque. Outra pista está no nome da flecha usada por Nasu no Yoichi nessa lenda da queda do leque, que foi uma flecha apito, que tem na ponta um apito arredondado que solta um forte assovio enquanto voa no ar. Na verdade, essa flecha era usada para sinalizar o início de um combate quando ambos os exércitos estivessem posicionados em campo de guerra e prontos para a batalha. E em japonês, essa flecha é chamada de Kaburaya. E o nome da cobra branca de Iguro é Kaburamaru, mudando o último kanji de Ya, flecha, para Maru, que era um kanji muito usado em nomes de meninos no japonês antigo. Agora é hora das fofocas da era Muromachi. Maru também era um verbo que significava excretar. Nos tempos antigos, no Japão, existia a crença de que nem mesmo os espíritos malignos, onis, poderiam se aproximar de coisas impuras e feias, como sujeira e fezes. E as pessoas adicionavam o kanji Maru aos nomes das crianças como um talismã para afastar o mal e rezar por seu crescimento seguro, já que antigamente era quase que normal uma criança adoecer antes dos 7 anos de idade, e acreditava-se que se uma criança falecia, era obra de onis, pois uma criança pura não poderia sofrer castigos divinos como doenças e morte. E depois que crescessem sadios, posteriormente poderiam trocar seus nomes. O kanji Maru também é usado em nomes de navios para afastar o mal infortúnio, desejando que o navio ancore com segurança ao seu destino, como por exemplo Kasatomaru, que foi o navio que em 1908 transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses ao Brasil. Voltando para o nosso personagem, Obanai não enxerga bem do olho direito, e Kaburamaru, assim como a flecha pito que servia para sinalizar, serve a Obanai como um sinalizador, um guia. Como eu falei, Nasu no Yoichi assistiu no dia 15 de setembro a uma apresentação de Yabusame. O Yabusame é uma apresentação em que um arqueiro deve quebrar um alvo de madeira com um arco e flecha sobre um cavalo correndo.
Yabusame se escreve com o kanji de fluir, o kanji de flecha, que na verdade deriva de kaburaya, flecha-apito, o mesmo kanji de kaburamaru, e cavalo. Os golpes de Obanai fazem com que a cobra branca dele, Kaburamaru, fique gigante e ataque fazendo movimentos como o fluir de um rio, por exemplo. Vemos ele fazendo isso também com o Bokuto, a espada de madeira, quando está treinando o Tanjiro. Isso nos liga aos dois primeiros kanjis de Yabusame, fluir e flecha. Outra semelhança é que, apesar de Obanai usar uma espada serpentina, espada encontrada em escavações aqui no Japão, essa espada na realidade não era usada para combate, mas para rituais. Por isso, a técnica de luta de Obanai é diferente do manuseio de uma espada Nichirin. Podemos ver no arco do treinamento dos Hashira que ele usa pequenas frestas entre hastes de madeira para treinar o Tanjiro. Uma espada normal Nichirin é muito difícil de manusear em espaços estreitos, mas um arqueiro talentoso como Nasuno Yoichi poderia atacar com facilidade entre as frestas com seu arco e flecha. Outro detalhe interessante é que Yabusame era uma técnica de luta samurai. Quando falamos em samurais, logo todos assemelham a lutas com espadas, mas na verdade eles lutavam com vários tipos de armas. O ataque de arcos e flechas sobre cavalos enquanto correm era uma delas, mas com o tempo se tornou pouco eficaz contra as novas técnicas de combate que foram surgindo uma após a outra. E foi o Shogun Minamoto no Yoritomo quem transformou essa técnica em apresentação de festivais, quando sugeriu que dois cavaleiros arqueiros mostrassem suas habilidades em um dos festivais que realizou. Depois disso, tomou várias formas, como um ritual para alegrar os deuses, hobby, e hoje em dia tem o Yabusame esportivo também. Outra pista está no Haori de Obanai, listrado em preto e branco. A bandeira de guerra do clã Minamoto eram duas faixas pretas na parte superior e o brasão da família logo no centro sobre um fundo branco. Até aqui já deu para perceber que a autora Gotoge Koyoharu se inspirou em samurais arqueiros para criar o nosso personagem. E o arqueiro mais forte da história do Japão é desse mesmo clã Minamoto. A ficha de Iguro diz que ele nasceu em Hachijojima, ilha que pertence à província de Tóquio. Leva cerca de 45 minutos de avião do aeroporto de Haneda ou aproximadamente 10 horas de barco até lá. Hachijojima foi usada como um local de exílio para muitos criminosos condenados. O exílio era um tipo de punição em que um criminoso é enviado para uma área remota ou uma ilha e forçado a viver lá. Antigamente, ficar preso num local remoto era considerado uma punição mais severa do que a pena de morte, pois exigia que o condenado vivesse por si só, abandonado numa ilha à mercê da própria fragilidade. Essa forma de punição também era vista como uma segunda chance aos criminosos, pois poderiam posteriormente ser perdoados e voltar. Iguro Obanai, além de viver sua infância confinado, ele se condena por ter o mesmo sangue de uma família que servia a um Oni, cometendo crimes para viver na luxúria. No mangá, Iguro foi o primeiro homem a nascer numa família que por muitos anos só nasciam mulheres. Hachijojima é apenas uma de um conjunto de mais de 100 ilhas conhecidas como Ilhas Izu. Hachijojima era também conhecida como Ilhas Nyogo e é um local lendário no Japão que dizia ser habitada apenas por mulheres. A lenda diz que só mulheres nasciam lá e se um homem pusesse os pés na ilha, seja por ter sido levado para a praia ou por qualquer outro motivo, ele provavelmente não retornaria mais. Há também uma lenda do período Heian que diz que Minamoto no Tametomo foi exilado em Hachijojima. Nessa época, a lenda dizia que se homens e mulheres vivessem juntos nessa ilha, seriam amaldiçoados pelo deus do mar. Por isso, as mulheres viviam em Hachijojima e os homens em Aogashima. Aogashima era chamada de Otokonoshima, Ilha dos Homens. No entanto, depois que o exilado Minamoto no Tametomo se casou e sua esposa deu à luz a uma criança em Hachijojima, nenhuma maldição ocorreu e essa crença foi esquecida. Minamoto no Tametomo foi um comandante militar no final do período Heian, o oitavo filho de Minamoto no Tameyoshi. Ele era tio dos irmãos Minamoto no Yoritomo e Yoshitsune. Minamoto no Tametomo foi sem dúvidas o arqueiro mais poderoso das lendas japonesas.
Ele foi primeiro exilado em Kyushu por seu pai por ser muito violento, e depois de muitas rebeliões lideradas por ele e de quase destruir a região de Kyushu, foi capturado, teve seu cotovelo deslocado para não poder mais manusear um arco e flecha e foi exilado nas ilhas Izu, desembarcando em Hachijojima. Parte da lenda diz que depois que seus ferimentos sararam, ele voltou a manusear o arco e flecha e voltou a se rebelar, tomando o comando de 9 ilhas das ilhas Izu, mas foi atacado e quando percebeu a derrota, cometeu seppuku. Outra versão da lenda diz que ele fugiu para o reino Ryukyu, atual Okinawa, que, segundo lendas, estava sofrendo com o domínio de Onis. Itametomo subjugou os Onis e se tornou o fundador do reino Ryukyu, e até hoje faz parte da história local. Em Okinawa, a cobra branca é considerada um enviado dos deuses, e Kaburamaru é uma cobra branca. Diziam que Minamoto no Tametomo era um arqueiro tão poderoso que naufragou o navio com um ataque de uma flecha que não errava o alvo e seu arco era maior do que ele, que media cerca de 2,10 metros de altura. E, assim como Nasuno Yoichi, tinha os braços de comprimentos diferentes de tanto treinar suas habilidades com arco e flecha. E esse pode ser o motivo do porquê a autora desenhou o Haori de Iguro com mangas compridas a ponto de esconder por completo os braços dele. Não dá para ver o comprimento dos braços juntos em nenhuma ilustração de Iguro. Outro detalhe do nosso personagem que me intrigou é por que a autora feriu e fechou a boca de Iguro com uma atadura. Bom, uma das hipóteses é que ela pode ter se inspirado em uma tese que diz que o poeta Matsuo Basho, que eu mencionei no começo do vídeo, era um ninja espião que usava seu talento na poesia haiku como disfarce e que seu diário de viagem Oku no Hosomichi, Estrada Estreita para o Norte Profundo, foi uma jornada clandestina realizada por ordens secretas do shogunato. Matsuo Basho nasceu na província de Iga, conhecida como o Lar dos Ninjas, e era descendente de Momochi Tamba, conhecido como o pai do ninjutsu Iga Ryu e um dos 3 grandes ninjas do Japão. Seu pai era Matsuo Yozaemon, um mushokunin, que é um fazendeiro que tinha permissão para ter um sobrenome e portar uma espada. A identidade de sua mãe não é clara, mas uma teoria diz que ela era descendente de Momochi Tamba. O fato dele ter nascido em uma vila ninja e herdado o sangue ninja é uma das razões que reforçam a teoria de que Matsuo Basho era um ninja. Matsuo Basho tinha 45 anos quando iniciou sua jornada acompanhado por seu discípulo Kawai Sora. Foi uma jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros a pé e durou cerca de 5 meses. Como ele às vezes caminhava mais de 40 quilômetros por dia, isso reforçou a teoria de que Matsuo Basho era um ninja, já que caminhar rápido é uma das técnicas do ninjutsu. No entanto, dizem que para as pessoas do período Edo, quando não haviam carros nem trens, andar por 40 quilômetros era comum. Outra coisa é que foi preciso muito dinheiro para continuar a viagem por 5 meses, sem contar que naquela época era necessário um passe de viagem, uma espécie de passaporte dando permissão para passar pelos pontos de controle antes de entrar nas vilas, que era tipo a alfândega dos aeroportos atuais. E era necessário uma permissão diferente para passar pelos diferentes pontos de controle. Alguns argumentam que foi justamente por se tratar de uma viagem secreta ordenada pelo shogunato que Matsuo Basho conseguiu viajar sem problemas, com os custos e poder passar livremente pelos pontos de controle. O fato de ser poeta e ensinar poesia permitia que ele desse aulas em grupos sem levantar suspeitas. Os defensores da tese de que ele era um ninja suspeitam que as aulas eram, na verdade, reuniões entre ninjas espiões, já que antigamente, se um grupo se juntasse como se estivessem fazendo uma reunião, logo levantavam suspeitas e começavam a ser investigados. Outra coisa interessante é que o último ponto de sua viagem foi em Iga, a Vila dos Ninjas, que é muito suspeito, como se ele saísse para juntar todas as informações necessárias e por último parasse em Iga para relatar suas informações. Outra coisa que reforça a tese é o seu discípulo Kawai Sora, porque logo após a morte de Matsuo Basho, ele viajou para Kyushu como assistente de uma inspetoria do shogunato em 1709 como Unjukenshi. Unjukenshi era um oficial enviado pelo shogunato para investigar a situação política em vários domínios e a implementação das ordens do shogunato. Seja secreto ou não, o que eles faziam é semelhante às atividades de espionagem.
Isso sugere que, pelo menos, Sora era de fato um ninja que viajava pelas estradas estreitas em missões secretas do shogunato. Então, talvez por isso, a autora feriu e cobriu a boca de Iguro com uma atadura, porque se ela desenhasse ele com uma venda preta, que é uma das principais características da vestimenta ninja, sobre a boca normal, sem um motivo para cobrir, seria como se a autora estivesse afirmando que o nosso personagem foi inspirado em um ninja. Mas ferindo e colocando uma atadura dá uma aparência ninja e ao mesmo tempo não afirma nada. Como no caso de Matsuo Basho, muitos acreditam, mas muitos também rebatem a tese de que ele foi um ninja espião. Mas se ele realmente foi um ninja espião, ele fez muito bem o seu trabalho para ninguém descobrir a verdade até os dias atuais. E é isso, mais uma vez a autora nos surpreendeu com tanta informação em um único personagem. E já deixo aqui minhas desculpas pela demora para soltar mais um conteúdo. Eu achei que tinha juntado todas as informações e cheguei a gravar 2 vídeos. E enquanto eu estava gravando e editando, descobri mais informações que ligavam ainda mais o personagem Iguro a todos esses personagens da história e lendas do Japão. E deletei o vídeo, refiz o roteiro, e quando gravei o segundo vídeo e estava quase terminando de editar, percebi mais detalhes que não poderia deixar de citar, e deletei de novo o vídeo e refiz de novo o roteiro. Mas sério, só eu achei essas informações, vocês não vão encontrar em nenhum outro site japonês fã de Kimetsu tão completo como esse, tá? Apesar de desafiador, é muito bom descobrir como as coisas se encaixam perfeitamente. E estamos perto da estreia nos cinemas da próxima temporada do Arco do Castelo Infinito. Que obra perfeita, a genialidade da autora junto com a qualidade de animação da Ufotable, os dubladores feras, tudo muito perfeito. Mas é isso, se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma de goran itadaki, arigatou gozaimashita. 次回も見てください。またね。バイバイ。